Ele se manifesta na vida daqueles que o amam, na vida daqueles que o temem e que fazem a sua vontade. Aleluia. Ainda de pé, abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, capítulo de número 7. Está dando microfonia aqui, então. Capítulo 7, verso 13. E aguarde um pouquinho e vamos primeiro orar pela família do nosso irmão Glécio, irmã Gláucia, Gláucia, Glécio, Cristina e a Claudiane, são as irmãs, né? E a dona Zizélia, não esqueci de ninguém, né? Dos irmãos, né? Vamos orar por eles, não sei, não recebi nenhuma notícia ainda hoje, mas o nosso irmão Guilherme, né, está de partida e a família está bem abalada, os nossos irmãos estão bem abalados, e eu queria que nós orássemos para que Deus os fortaleça, para que Deus dê a eles forças, para eles poderem suportar, né, essa perda, porque nós não queremos perder, né? Mas temos que perder. Nesse mundo é assim. Esses momentos são necessários e acontecem de acordo com a vontade de Deus. Mas muitas vezes é difícil a gente aceitar, muitas vezes é difícil a gente, né, querer entender isso. Então oremos pela família. Pai, no nome santo de Teu Filho Jesus, nós apresentamos aqui, Senhor, a família, Pai, toda a família do nosso irmão Glécio, Senhor, suas irmãs, Pai, a dona Zizélia, Pai, para que o Senhor esteja fortalecendo o coração de todos eles, que o Senhor esteja, Pai, trazendo refrigério, Senhor, na alma, que está aflita, que está abalada, que está entristecida, Senhor, pela situação que estão vivendo neste momento. Pai, tenha misericórdia, compaixão e graça sobre esta família, para que eles sejam fortalecidos na fé, Pai. A Gláucia, Senhor, a Cristina, a Claudiane, Senhor, o Glécio, Pai, em nome de Jesus, a dona Zizélia, Senhor, que o Senhor esteja ali cuidando deles, fortalecendo o coração deles, Pai, em nome de Jesus, dando a eles forças, Pai, para suportarem, Senhor, momento de dor, esse momento de perca, Pai, na vida terrena, Pai. Senhor, nosso irmão Guilherme, receba ele, Senhor, em Tua glória, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu creio que o Senhor, meu Pai, o salvou nos últimos dias, Pai, e eu sei que ele vai ter um encontro contigo na eternidade. Pai, em nome de Jesus, assim oramos por esta família, em Teu nome, ó Jesus de Nazaré. Diga amém. Graças a Deus. Que o Senhor assim o faça. Amém? Mateus capítulo 7, verso de número 13. Diga assim: Jesus vai me ajudar. Jesus vai me ajudar. Porque nós precisamos demais dele. Para a gente conseguir ir adiante com a vontade dele. Se ele não nos fortalecer, a gente não consegue. Acompanhe a palavra. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. E são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Vamos ler todos juntos? Vamos ler? Lá na tela, vamos lá? Entrem pela porta, todos nós vamos? Ou não está aqui? Estou sozinho? Vamos lá. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Amém? Pode tomar o seu assento. Nosso Deus, nosso Pai eterno, estamos aqui de ouvidos abertos, coração aberto,
para que o Senhor fale ao profundo de nossos corações, Pai. Carecemos de Ti, Senhor, o tempo todo nesta vida, para não perdermos, Senhor, a direção, para não errarmos o caminho. Precisamos de Ti, Senhor, da Tua palavra. Ó Pai, em nome de Jesus, fala conosco essa noite, Pai. Que nenhum de nós fique de fora desta mensagem, mas que todos nós, Pai, possamos aceitá-la em nosso coração e ela possa produzir em nós os frutos da Tua justiça, os frutos que nos levam, Senhor, à vida eterna com Cristo Jesus, Pai. Oro assim, Pai, em nome de Jesus. Amém. Essas palavras aqui, elas fazem parte do Sermão do Monte, e começou lá no capítulo 5 de Mateus, Jesus ensina ali os princípios fundamentais do reino de Deus, e ao se aproximar do fim da sua mensagem, ou seja, ao fim da sua mensagem, falando sobre o reino de Deus, sobre a esperança da vida eterna, trazendo ali ensinos valiosos nesse Sermão do Monte, ele apresenta uma decisão clara. O que é? Não existem muitos caminhos espirituais. Existem dois caminhos. Ainda que no mundo digam que todos os caminhos, ou seja, como se existissem muitos, levam a Deus, Jesus diz que só há dois caminhos. E nós vimos aqui ele declarando: um caminho é a porta estreita, o outro caminho é a porta larga. Por ela ser larga, é que dá-se a impressão que há vários caminhos, porque essa porta larga, ela apresenta vários, como se existissem vários caminhos para serem seguidos e se chegar até Deus. Mas ela é um caminho, leva à perdição, e somente uma porta bem estreita leva e conduz à vida eterna. Muito bem, ele fala de duas portas, ele fala de dois caminhos, e essa comparação revela que toda pessoa está caminhando em uma dessas duas direções. Todo ser humano que está sobre a terra está caminhando em uma dessas direções, ou em direção à porta estreita, ou em direção à porta larga. Todos os seres humanos, sem exceção. Amém? Falando sobre a nossa vida cristã, ela começa quando nós escolhemos entrar por qual porta? Qual porta? Qual porta? Qual porta? A nossa vida cristã começa quando a gente escolhe entrar pela porta estreita, porque essa é a porta que conduz à vida. Jesus disse: eu sou a vida. Então esta porta nos conduz à vida. Amém? Eu vou apresentar nessa mensagem 3 verdades sobre a porta estreita, que é Jesus Cristo, que Ele ensina nesse texto. Se você pegar o capítulo 5 até o final do capítulo 7, é o Sermão da Montanha. E se você tem o costume de ler a Bíblia, pelo menos que de vez em quando, em casa, leia. Procure ter uma Bíblia que não tenha uma tradução muito difícil de você entender, porque às vezes a desculpa é: eu não entendo o que está escrito. Talvez seja porque a tradução da sua Bíblia seja uma tradução um pouco difícil de se entender algumas palavras, e aí então você perde talvez o ânimo de ler porque não consegue entender. Então procure ter uma Bíblia que tenha uma linguagem um pouco mais simples, para que você possa ler e a entender. Nós fazemos o uso da NVI, a Nova Versão Internacional. Você pode ter essa Bíblia em casa, e você pode fazer a leitura dela. Você pode ter uma Bíblia, por exemplo, de estudo. Quando você lê um texto, abaixo existem aqui no rodapé da Bíblia comentários sobre esses versos que você está lendo, para te
ajudarem na compreensão. E acima de tudo, quando você vai ler, ore ao Senhor, fale com Deus, peça que o Espírito Santo ilumine a sua mente e te faça compreender o que você lê. Amém? Mas eu ficaria muito feliz se você fizesse o esforço essa semana de ler capítulo 5, capítulo 6 e capítulo 7 de Mateus, porque o 7 é o desfecho, né, de todo o Sermão da Montanha. É onde Jesus então traz, né, uma clara evidência do caminho a que se deve escolher para se chegar à vida. Busque, ore, leia, entenda, procure entender, viva o que a Bíblia está te ensinando. Amém? Viva. A porta estreita, irmãos, ela exige de cada um de nós uma decisão. Não é simplesmente, eu levanto a minha mão, eu confesso Jesus, o meu Senhor e meu Salvador, e ok, já está tomada a decisão, agora é só aguardar. Não é assim, simples, não é só isso. Esse momento é apenas, né, um passo que se dá para entrar pela porta. É um passo que se dá. Reconhecer que somente Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Reconhecer que só Ele pode nos dar salvação e nenhum outro. Nenhum outro. Reconhecer, confessar, mas depois viver, querer, aprender para andar segundo a sua vontade. Segundo a sua vontade. Porque a vontade de Deus é que todos entrassem por essa porta. Mas, infelizmente, não é a vontade de todo homem. A vontade de Deus é que todos entrassem, mas não é a vontade de todo homem. Como eu falei semana passada, Deus está muito disposto a salvar todos, mas a maioria não está disposto a ser salvo. Por quê? Porque não quer abandonar suas velhas práticas, os caminhos tortuosos que ele escolheu para a sua vida. Não querem abandonar uma vida de luxúria, uma vida, né, de pecados desenfreados, não querem abandonar. Então, por isso, infelizmente, não poderão entrar por essa porta. Não poderão entrar, porque ela exige uma decisão intencional, ou seja, eu tenho que realmente querer de todo o meu coração entrar por essa porta. Entrai pela porta estreita. Jesus, ele apresenta um convite direto. Ele está apresentando um convite direto. Ele diz, na verdade ele não pede, olha, por favor, entrem. Né? Ele não está dizendo, observe e entre. Ele não está dizendo, considere isso e entre. Ele ordena. Ele diz, entrem pela porta estreita. Percebe? Ele está ordenando. Aqueles que ouvem a sua voz, e a Bíblia diz, ele mesmo diz em João, no capítulo, né, de número 10, ele mesmo declara, né, que as suas ovelhas conhecem sua voz. As ovelhas conhecem a voz do bom pastor. Quando ele abre a boca, elas ouvem e o seguem. Então a estas ovelhas, ele está dizendo, ele não está pedindo, ele não está mandando considerar, ele está ordenando, ele está dizendo, entrem pela porta estreita. Entrem pela porta estreita. Isso mostra que a salvação envolve uma decisão minha. Eu não posso ser salvo por mim mesmo, por méritos. Você não pode ser salvo por méritos, por boas ações, por boas obras que você faz, porque a salvação, ela é uma obra exclusiva de Jesus. Foi Ele quem veio a esse mundo como ser humano, foi Ele quem sofreu, foi Ele que foi crucificado e que morreu e que ao terceiro dia ressuscitou. Então a obra da salvação é exclusiva de Jesus. Então Ele abriu essa porta. Ele abriu essa porta. Só Ele podia abri-la. Ele abriu essa porta. E agora Ele está dizendo, quem quer ser salvo, entre por ela. Quem quer ser salvo, entre por essa porta. Então, ou seja, ele está dizendo, agora vai depender de você. Eu abri a porta,
Agora depende de você. É uma decisão pessoal. Pessoal. Ninguém pode entrar nela por você. Ai, pastor, ora por mim, para que eu seja salvo. Eu posso até orar, mas você só vai ser salvo se você tomar a decisão de entrar por essa porta. Minhas orações não serão válidas se você não tiver verdadeiramente a intenção e tomar a decisão de entrar por essa porta. Entendeu? Entrar por essa porta, ou seja, passar por ela, é entender que eu tomei a decisão de andar agora de acordo com a vontade de Deus, de viver com a vontade de Deus, portanto eu agora abandono as minhas próprias vontades, porque as minhas próprias vontades, a maior parte delas, 98% das minhas vontades, me levam a pecar, me levam a andar longe de Deus. Então eu preciso abrir mão das minhas vontades e aceitar a vontade de Deus na minha vida. Dentro do Sermão do Monte, Jesus ensina o homem a orar. Ele diz: Pai nosso que estás nos céus, ou seja, tu és o Deus que está acima de tudo e de todos. Venha a nós o teu reino, ou seja, eu quero viver na tua presença. Seja feita a tua vontade, ou seja, é a oração feita por alguém que realmente quer passar por essa porta, entrar por essa porta e ser salvo. Não podem ser apenas palavras ditas ao relento, mas tem que vir do coração e ditas a Deus. Seja feita a tua vontade. A porta é estreita porque exige uma escolha. Por isso que ela é estreitinha. Exige uma escolha. A larga, ninguém precisa tomar a decisão. Ela é larga. Passa todo mundo junto por ela. Ela é larga, fácil de encontrar, fácil de achar, fácil de entrar por ela. A estreita, você chega a ela por um caminho também estreito. Um caminho também estreito. E a maioria das pessoas não querem andar por esse caminho estreito. Eles gostam de caminho largo, eles gostam de, espaço, eles gostam de, ter liberdade para ir para onde quiser, como quiser. Então, esse é o caminho largo, a porta é larga. Nem todos entram por ela, porque muitos preferem o caminho mais fácil. Isso é um fato. Sabe o que é mais doloroso? É que naquele dia, muitos vão tentar entrar, mas a porta já vai estar fechada. No grande dia, no dia do Senhor, muitos vão querer entrar, mas não vão poder, porque a porta já vai estar fechada. Foi assim com Noé. Quando Deus fechou a porta da arca, ninguém mais entrou. Ninguém mais entrou. Morreram todos com as águas do dilúvio. Assim vai ser no fim desta era. E ela está próxima. Ela está muito próxima. A entrada não acontece por acaso. De repente tropecei, encontrei essa porta e entrei por ela. Ela não acontece por um acaso. É necessário reconhecer a necessidade que se tem de Deus. Eu preciso reconhecer que eu preciso de Deus. Você precisa reconhecer que você precisa de Deus. Pastor, essa palavra é para pessoas não crentes. Essa palavra é para evangelizar. Eu já estou andando nesse caminho, eu já passei por essa porta estreita. Meu irmão, eu vou dizer em alto e bom som, se essa palavra está sendo pregada aqui hoje, é porque nós precisamos ouvi-la. Nós precisamos ouvi-la. Porque é possível que alguns de nós pensem que já está totalmente tudo certo, quando está tudo errado. Talvez é possível que alguém esteja pensando estar salvo e ainda não está.
Nós já começamos aqui a ouvir que exige uma decisão pessoal de cada um, existe realmente, tem que haver um desejo real de andar com Deus, de fazer a vontade de Deus. Tem que haver o abandono das próprias vontades. Então Deus está falando com todos nós. Então tem que se reconhecer a necessidade de Deus e decidir seguir o caminho que Ele estabeleceu para nós. Porque Ele estabeleceu um caminho. Ele está dizendo, vá por aqui. E muitas vezes nós estamos indo por ali. Muitos de nós estamos ouvindo Deus falar, faça isso, e nós não estamos fazendo. Outros momentos Deus está dizendo, não faça isso, e nós estamos fazendo. Percebe? Se é assim que está a nossa vida, então nós estamos fora do caminho. Nós estamos, andando por caminhos diferentes ao caminho que Deus quer que nós andemos. Se Ele está dizendo faça e você não faz, você está no caminho errado. Se Ele está dizendo não faça e você está fazendo, você está no caminho errado. Não se engana a Deus. Nenhum de nós pode enganá-lo. Ele sabe se estamos ou se não estamos. E eu também sei se estou ou não estou. E você sabe se está ou não está no caminho. Aleluia. Eu sou a porta, Jesus diz lá em João 10, verso 9. Vamos ver? João 10, no verso 9. Eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Ouviu? Entrai, ele está dizendo, no texto de Mateus, ele está dizendo, entrai pela porta estreita. E aqui ele declara, eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Quem passar por esta porta será salvo. Aleluia. A salvação não é uma coisa automática assim, Ela começa com uma decisão consciente de se entrar por essa porta. Entendeu? A salvação não é algo automático, requer uma decisão minha. Requer decisão. E fique bem claro, não é por mérito, não é por obras, não. É uma decisão de aceitar o que Cristo fez na cruz por mim. De reconhecer o que Cristo fez na cruz por mim e de sentir a necessidade de entregar toda a minha vida nas mãos dele. Essa decisão tem que ser minha. Essa decisão tem que ser você, tem que ser sua, por quê? Porque Deus ele não obriga ninguém a fazê-lo. Ele não salva ninguém obrigando essa pessoa a ser salva. Ele não obriga ninguém. Ele não age com violência para fazer a pessoa entrar. Ele diz, você decide. Ele está dizendo, entre. A ordem é, entre. Você obedece essa ordem se você quiser. Mas você vê que requer uma decisão? Requer uma decisão. Aleluia, Jesus. A segunda verdade nesse texto é sobre a porta larga, que ela atrai, ela é muito atraente, mas ela conduz aonde? Ela conduz à perdição. E Jesus disse, são muitos os que entram por ela. São muitos os que entram por ela. Ele diz lá, no verso 13, na segunda parte, pois larga é a porta e amplo o caminho de perdição. Larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição.
e são muitos os que entram por ela. Por que a porta larga é tão atraente? Por que esse caminho ele é tão atraente? Porque ele não exige nada de nós. O caminho largo, eu acho que deve estar acabando a pilha aqui, né? O caminho largo não exige absolutamente nada de nós. Nada. Não exige uma renúncia. Não exige que você abandone absolutamente nada. Você pode andar por esse caminho do jeito que você quiser, como você quiser, vestido da forma que te agrada, falando a linguagem que você preferir. Você pode andar por esse caminho, entrar por essa porta larga, drogado. Você pode entrar por essa porta larga, alcoolizado. Você pode entrar larga se prostituindo. Você pode entrar de qualquer jeito por essa porta larga. Não exige renúncia, então por isso que é tão fácil entrar por ela. Por isso que a maioria das pessoas prefere entrar por ela. É fato, na igreja muitas pessoas confronto, deixa eu mudar a pilha aqui. Há um confronto. Todos nós passamos por um confronto, somos confrontados, né, servindo a Deus. Eu tenho certeza que você, em algum momento da sua vida, ou em vários momentos da sua vida, você é confrontado com o pecado. Você quer fazer a vontade de Deus. Você quer andar de acordo com a vontade de Deus. E aí você vai à igreja, você ouve a palavra, você se alegra, está indo tudo bem, mas de repente vem os confrontos diários, velhos pecados. Por quê? Nós temos no mundo um tentador, concorda? A Bíblia diz que nós temos Satanás como nosso adversário. Nós temos Satanás como nosso adversário. Ele é o tentador. E minha gata fica me tentando aqui a tirar ela do culto, né? Espera aí. Eu tenho falado aqui na igreja que minha gata é mais crente que muita gente. Ela não sai da igreja, semana toda, todo dia ela está aqui. Todo dia. Somos confrontados, irmãos. E quando nós somos confrontados, quando vem, de repente, né, velhas vontades vêm agir no nosso coração, nós acabamos por fazer a vontade da nossa própria carne. Nós queremos ir bem. A palavra vai sendo pregada, ela vai falando conosco, a gente vai se alegrando com ela, mas quando ela nos aperta, quando a palavra de Deus nos aperta, nós começamos a querer dar um passo para trás. E é aí onde muitos desistem, porque não estão dispostos a abandonar velhos pecados, não estão dispostos a abandonar velhas vontades. E é aí onde ficam muitos para trás. Não conseguem passar por essa porta, porque para passar por essa porta, tem que abandonar o vício, tem que abandonar o desejo maligno, tem que abandonar os prazeres carnais que levam a gente a nos distanciar de Deus. É obrigatório isso para quem quer entrar por essa porta. É obrigatório. Só assim se passa pela porta. Só assim se passa por essa porta. O caminho largo é atraente porque não exige renúncia. Ele permite viver sem compromisso nenhum com Deus. Ele permite viver sem compromisso nenhum com Deus. É por isso que o mundo está do jeito que está. Se encontra no estado em que está. Nunca vimos tempos como esse tempo em que vivemos. O pecado está no mundo desde Adão e Eva.
O mundo já foi destruído uma vez por causa do pecado do homem, porque estava desenfreado o pecado no mundo, e ele já foi destruído uma vez por causa disso. E depois a humanidade deu continuidade através de Noé e sua família, e os tempos foram de novo ficando ruins, de geração em geração. O pecado foi imperando no mundo, o mundo jaz no maligno desde então, mas nunca vivemos uma situação tão terrível como a gente vive nos dias de hoje no mundo. O pecado nunca esteve tão descarado no mundo como está hoje. Ou seja, estamos chegando a um fim. E por que esse mundo vive assim? Porque eles não querem compromisso com Deus, não querem viver a vontade de Deus, não querem aceitar, andar pelo caminho agradável a Deus. Muito bem, muitas pessoas escolhem esse caminho porque parece fácil. Quando eles olham para um crente, eles dizem para o crente: você vive aprisionado na igreja. Eu ser crente, ir para a igreja para quê? Para perder minha liberdade? É assim que o mundo vê quem serve a Deus. Pessoas aprisionadas à Bíblia, à igreja. É assim que eles veem. Mas a visão deles está totalmente deturpada, porque na verdade a grande realidade do mundo e da vida é que nós, os que cremos em Jesus e que estamos passando por essa porta, é que somos livres. Por quê? Porque o pecado nos condena. O pecado condena o homem. As pessoas que estão desenfreadas no pecado, estão aprisionadas no pecado, condenadas pelo pecado. Elas dizem: sou livre e faço o que eu quero. Bebo, faço uso de drogas, me prostituo, eu faço o que eu quero. Na verdade, ele está aprisionado na prostituição, está aprisionado nos vícios, está aprisionado nos pecados. Porque no grande dia, no dia do Senhor, só entrarão para a eternidade com Deus, para a vida eterna, aqueles que estavam livres desses pecados. Estes vão receber a segunda morte que a Bíblia diz. E a segunda morte é um lugar terrível, não é morte de acabou tudo, é morte de viver uma tortura interminável, que não tem fim. É um lugar onde o fogo não se apaga, diz a Bíblia. É chamado de lago de fogo. Um lugar que foi preparado para o diabo e seus anjos, mas que a humanidade está querendo ir para lá, porque não quer abandonar sua vida pecaminosa sobre a terra e fazer a vontade de Deus. Então muitas pessoas escolhem esse caminho porque parece que é um caminho fácil. A multidão geralmente segue aquilo que é mais confortável. Porém o destino desse caminho, acabei de dizer, é trágico. Jesus, sei lá o que está acontecendo aqui hoje, né? Oi. Ou seja, o destino é trágico. Jesus afirma claramente que esse caminho conduz à perdição. Perdição, irmãos. A eternidade separado de Deus. Se for só separado, mas além de separado, ardendo em chamas no lago de fogo. Tem um monte de gente no mundo que adora o diabo, né? Existem seitas que adoram Satanás. Eles acreditam que Satanás é um grande líder e que na eternidade ele vai reinar num lugar chamado Lago de Fogo. Eles conhecem a verdade de Deus, né? Que Satanás está condenado. Desde os céus ele está condenado.
E ele está condenado na eternidade a ser também torturado no fogo e nas chamas. Ele vai ser quem mais arderá em dor nas chamas. E aí tem gente querendo servi-lo e andar na presença dele, fazer a vontade dele. Ele não tem nada para oferecer para ser humano. Ele só tem um caminho de enganos para levar seres humanos com ele para arderem em chamas. Ele não quer arder sozinho. E aí ele venceu, né? Ele tem uma vitória aí, né? Porque muitos vão estar com ele lá. Muitos vão estar sendo queimados em chamas com ele lá. Então ele teve vitórias. Ele foi, mas não foi sozinho. Provérbios 14, 12. Provérbios 14, verso 12. Nos informa o seguinte: há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz à morte. Ou seja, as pessoas escolhendo o caminho fácil, aí muitos dizem assim: bom, não faço mal para ninguém, eu não roubo, eu não mato, eu não bebo, eu dou cesta básica, eu ajudo o cego a atravessar a rua, estou salvo. Há caminho que parece perfeito para o homem, mas no final esse caminho conduz também à morte. Porque a Bíblia diz em Atos capítulo 4 verso 12, Atos capítulo 4 verso 12, a Bíblia diz o seguinte: não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. A salvação só ocorre através de Jesus. E Jesus está dizendo à igreja: eu sou a porta. Entrem pela porta estreita, que conduz à vida. Somente através dele, não tem outro caminho. Pode ser bonzinho, pode ser. Aí já me perguntaram: mas aquelas velhinhas, né, que são devotas do santo tal, da santa tal, né? Nossa, eles são tão fervorosos. Não é possível que eles não vão ser salvos naquele dia. Bom, enquanto o ser humano estiver cego, adorando a deuses pagãos, ele não tem salvação. Somente se os seus olhos se abrirem e eles reconhecerem que o caminho é Jesus, é que serão salvos. Somente assim. Somente assim. Irmãos, não deixe se enganar. Não se engane. Nem todo caminho que parece bom leva a um bom destino. Nem todo caminho que parece um bom caminho leva a um bom destino. Toma cuidado. E a terceira verdade é sobre a porta estreita. Ela conduz à vida, mas exige, a porta estreita conduz à vida, mas ela exige perseverança. Perseverança. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus salva os perseverantes, aqueles que não desistem dele, aqueles que não desistem do caminho, aqueles que não desistem da sua palavra. Precisa ser perseverante. O que ele diz no verso que nós lemos de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 13, ele diz: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que
a encontram. Quando ele diz são poucos os que a encontram, ele está dizendo no sentido de que são poucos os que abrem mão de tudo para entrar por essa porta. Renunciam suas próprias vidas terrenas para entrar por essa porta. O caminho da porta estreita não é o mais fácil. Não é. Ele exige renúncia, compromisso e fidelidade. Tem pessoas que dizem: nós somos falhos, Deus é fiel. Somos falhos, né? Somos errantes, mas Deus é fiel. Como se na fidelidade de Deus somos salvos. Mesmo nós sendo infiéis, estaremos salvos porque Deus é fiel. Sim, a Bíblia diz que Deus é fiel, mas se você entender o contexto do Deus é fiel à sua palavra e àqueles que a obedecem. O Senhor é fiel à sua palavra, aqueles que obedecem à sua palavra, a estes Deus é fiel. A estes Deus é fiel. Mas aqueles que desobedecem e que vivem, né, a sua própria maneira, não podem receber a fidelidade de Deus. Não podem. São poucos os que encontram esse caminho. Por quê? Porque Deus limita o acesso. Não é qualquer um que vai entrar. Não é qualquer um que vai entrar. Mas porque muitos não querem pagar esse preço, né, de renunciar a si mesmos. O Senhor limitou o acesso. Entra por essa porta aquele que renunciar à sua própria vida. E deixar eu transformar a sua vida. Nós temos que ser, né, nós os que cremos, os que nos esforçamos por entrar por essa porta, dia após dia, nós entendemos que dia após dia, nós precisamos ser transformados por Jesus. Nós entendemos que todos os dias nós temos que buscar sermos cheios do Espírito de Deus, para não voltarmos às nossas velhas práticas, às nossas velhas vontades. Fica uma semana, 2, sem vir à igreja. A gente enfraquece na fé. É fato. Tenho certeza que aqui, todos aqui que já tiveram a experiência de ficar uns 2 ou 3 cultos, até 4 cultos sem vir à igreja, enfraqueceram. Enfraquece ou não enfraquece? Você já fica sem vontade de ir para a igreja. O corpo já está de novo aceitando as facilidades da porta larga. Estou cansado hoje. Deus me conhece, Ele sabe que eu temo Ele, hoje eu não vou. Aí vem o outro, hoje eu também não vou. Domingo, não, domingo eu vou. Aí quando chega domingo aparece um convite, aqui ou ali. Atende o convite, porque já está enfraquecido. Já está enfraquecido. Não consegue. E é uma luta para voltar. É uma luta. Quem já teve essa experiência pode dizer isso aqui. É uma luta para conseguir voltar. Hoje existem muitos cristãos lutando para voltar para a igreja e não conseguem. Por quê? Porque o mundo os invadiu novamente, invadiu eles outra vez. E eles não têm forças para voltar. Oremos por eles. Não queira você passar por essa frieza espiritual, porque é perigoso não conseguir voltar mais. É perigoso não conseguir voltar mais. São poucos os que encontram esse caminho. Contudo, o destino desse caminho é glorioso. Por quê? É vida eterna. Você já pensou você viver e nunca mais morrer? Você não gostaria, mesmo nesse mundo de caótico que nós vivemos, né? Mesmo nesse mundo caótico, você não gostaria de viver para sempre? Não envelhecer? Não gostaria, não seria legal, não seria gostoso a gente não envelhecer, não passar por dores na coluna, dores nas pernas, né? Não chegar à velhice para sermos levados pelos outros, porque, meu Deus, a gente chega, quando fica velhinho, temos que ser carregados pelas outras pessoas. Ninguém quer isso, nenhum de nós quer isso. Nosso desejo é que nós pudéssemos estar nessa plena saúde o tempo todo, por toda a vida, sem fim. Pois é,
Jesus comprou essa vida para nós e nos deu ela de graça com a sua morte na cruz. Ele está dizendo: vocês podem viver assim, eternamente, sem dores, sem velhice, sem morte, sem doenças. É a vida que Cristo comprou para nós na cruz do Calvário. E Ele deu para nós. Agora, o que Ele exige é o quê? Entrem pela porta estreita. Renunciem o pecado. Entrem por essa porta e vocês receberão essa vida. Vale a pena permanecer nesse caminho até o fim, se é o que a gente deseja. Poxa vida, é o que eu desejo, viver bem, é o que eu quero, viver para sempre, é o que eu quero, e Jesus está me dando, então vale a pena eu fazer o que Ele me pede, eu renunciar a esse mundo, eu renunciar a meus desejos pecaminosos, abandoná-los, e andar na presença dEle, e fazer a sua vontade. Vale a pena, porque Ele deu para mim o direito de uma vida eterna, de uma vida eterna. Em Mateus 16, verso 24, Mateus 16, no verso 24, ele diz assim: então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, ou seja, em outras palavras, se alguém quer passar por essa porta, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Tomar a cruz? Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. E aí ele diz: pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro, ou seja, entrar pela porta larga? Que adianta ele ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? No final, ao invés de vida, morte, lago de fogo. Que adianta? Ou que o homem poderá dar em troca da sua alma? Quando chegar naquele dia, ele não tem nada para oferecer. Como disse Jó: nu eu vim a esse mundo e nu eu vou embora dele, não tenho nada para oferecer. Absolutamente nada para oferecer. Você entendeu? Quem quiser ganhar a sua vida, quem quiser ganhar essa vida, a vida eterna, vai perder a sua vida aqui. Qual é a minha vida aqui? Uma vida desenfreada na bebedice, na prostituição, no pecado de todas as formas. Abandonar isso tudo. Abandonar isso tudo. Perder a minha vida aqui, a minha vida de fazer o que eu quiser, perder essa vida aqui. E andar na vontade de Deus, de maneira santificada, separados do pecado, amando o próximo, fazendo o bem, amando a Deus acima de tudo, praticando a sua vontade em todas as esferas da vida. E aí então eu vou ganhar a vida na eternidade. Então eu vou ganhar a vida que Ele comprou para mim na cruz do Calvário. Então, novamente, se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e então siga-me. Amém, igreja? Aleluia. O caminho estreito pode ser difícil. É fácil, irmãos? É fácil viver em santidade? É fácil não pecar? Não é fácil. Mas se a gente lutar e se esforçar em continuar vivendo, fazendo a vontade de Deus, isso nos conduz à vida verdadeira. Isso vai nos conduzir a uma vida verdadeira. Naquele dia, infelizmente, pessoas vão dizer: eu não acreditei naquele pregador. Eu não acreditei naquele pregador. Eu achei que ele estava totalmente louco. Eu achei que ele era fanático. Mas agora, olha onde eu estou. Olha para onde eu vou. Separado de Deus. Não receberei essa vida. Estou indo para um lugar de morte, para um lugar de terror, para um lugar de tormento.
Eu não criei naquele pregador. Eu não acreditei naquele povo. Eu não quis andar naquele caminho. Eu não quis passar por aquela porta, porque eu achei que a minha vida era uma vida livre. Eu achei que a minha vida era uma vida maravilhosa. Eu achei que a minha vida era uma vida, só de fartura, de alegria, de sucesso. Mas olha agora para a minha vida. Olha agora onde eu estou. Estou indo para o lago de fogo. Estou indo para o lago de fogo, porque eu não acreditei naquele pregador, porque eu não acreditei no que ele pregou naquela Bíblia, naquele livro. Eu não acreditei. Muitos vão se encontrar assim naquele dia. Muitos vão se encontrar assim naquele dia. Concluindo, irmãos, existem apenas 2 caminhos diante de você. Existem apenas 2 caminhos diante de você. Um caminho é fácil, mas leva à perdição. O outro é estreito, mas conduz à vida eterna. Portanto, irmãos, entrem pela porta estreita. A decisão é pessoal. Ninguém pode escolher por você. Ninguém pode escolher no seu lugar. Escolha o caminho que leva à vida, irmãos. É difícil, mas vale a pena, irmãos. É difícil, mas vale a pena. E você não está sozinho nessa decisão. Eu também já decidi, ela também já decidiu, ali também já decidiu. Então, nós estamos unidos nisso. Nós somos o corpo de Cristo. Nós temos o Espírito Santo para nos ajudar. Temos o Espírito Santo para nos ajudar. Os anjos do Senhor ao nosso redor. Temos toda a cobertura de Deus para a gente conseguir entrar por essa porta e encontrar a verdadeira vida. Decida seguir a Cristo com sinceridade, de todo o teu coração, não só de boca, não só num culto ou outro. Decida servir a Jesus o tempo todo da sua vida. Enquanto você está trabalhando, enquanto você está no seu lar, enquanto você está num transporte coletivo, enquanto você está no Uber, aqui e ali, falando com esse, falando com aquele, fazendo isso ou aquilo, decida viver para Cristo com sinceridade, de forma autêntica. Permaneça firme, mesmo quando o caminho for difícil, mesmo no momento das lutas, das adversidades, dos confrontos. Esteja decidido a permanecer firme, porque o caminho estreito pode ser desafiador, mas no final dele está a vida eterna com Deus. Amém? Fale com Deus. Pai, obrigado por esta palavra. Esta palavra demonstra o quão grande é o seu amor por nós. Esta palavra, Senhor, nos faz compreender que não vai valer a pena vivermos por nós mesmos nesse mundo. Não vai valer a pena escolhermos os caminhos fáceis dessa vida, porque esses caminhos, meu Pai, levam apenas a uma porta, a porta larga que conduz à perdição. E sim, meu Pai, escolhemos entrar pela porta estreita, renunciar nossas próprias vidas, renunciar, meu Pai, a nós mesmos e fazermos a Tua vontade, deixarmos o Teu Espírito nos transformar, deixarmos o Teu Espírito nos curar, deixarmos o Teu Espírito nos guiar nesta vida para vivermos de maneira santa e agradável ao Senhor. Oh Senhor, renova nossa mente pela Tua palavra, Pai. Senhor, sonda a nossa mente, o nosso interior, aonde estão, meu Pai, Senhor, os caminhos maus. Ó Senhor, em nome de Jesus, elimina-os da nossa mente, os maus desejos, Pai. Dá-nos forças para vencermos os maus desejos, Pai. Dá-nos forças para vencermos o pecado nesta terra, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, nos fortalece, para que nós possamos alcançar, meu Pai,
a vida eterna em Cristo Jesus. Amém. Diga amém. Quero dizer mais uma coisa. Não pense que depois que a gente decide andar por esse caminho, a gente vai parar, né? Vai ser eliminado as vontades de fazer as coisas erradas. Nós vamos continuar sendo tentados pelo diabo. Ele vai procurar caminhos para nos levar ao pecado outra vez. Não se deixe enganar dizendo: eu não aguento, eu não consigo, Senhor, eu sou fraco. Não, diga o fraco: eu sou forte, porque você tem Cristo, você tem o Espírito Santo na sua vida. Então nós temos, essa é a nossa batalha, enfrentarmos a vontade de pecar todos os dias, mas não pecar. Enfrentar essa vontade todos os dias, mas não pecar. Não nos deixar levar pelos desejos que nos conduzem para longe de Deus. Todos os dias essa é a nossa batalha. Todos os dias é a nossa batalha. O diabo sempre vai procurar uma maneira de nos colocar, né, numa armadilha para a gente cair e pecar outra vez. Esteja decidido a servir a Deus o tempo todo. Porém, se com todo o esforço que você está fazendo naquele momento, todo o esforço, toda a luta, buscando a Deus, louvando, meditando na palavra, e ainda assim, em algum momento, deslizar e pecar, não desista, porque o diabo quer pôr na mente, está vendo? Não adianta, você não consegue, ele quer pôr isso na sua mente. Aí, pecou de novo, e aí muitos acabam se entregando de vez. Não, lembre-se que a palavra diz que nós temos um advogado, seu nome é Jesus Cristo, Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, advogando a nosso favor, para que nós possamos conseguir nos levantar outra vez e continuar rumo à vida eterna. Rumo à vida eterna. Não desista, nunca, mesmo se tiver pecado, não desista, continue buscando a Deus, erga-te e continue, amém? O diabo não vai nos derrotar, não de novo, não outra vez. Ele nos derrotou lá no Éden, mas agora nós temos Jesus Cristo, e Ele nos dá a garantia da vitória, pois em Cristo nós somos o quê? Mais do que vencedores. Amém? Louve o Senhor com as suas palmas.